Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O que era certo virou duvidoso. O que estava acertado até a semana passada, agora já não está tão certo assim. Sobre o que eu estou falando, já vou contar para você aqui, sempre em nome da KTO. Te cadastra lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA, garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Link para cadastro barbadinho aqui na área de descrição desse vídeo. O que é que estava certo e agora já virou uma coisa duvidosa? A permanência do técnico Renato Portaluppi no Grêmio para o ano de 2023. Cresceram muito os rumores a respeito de um não acerto. Até a semana passada era um acerto. Agora os rumores é de que não haverá acerto a partir da polêmica, da explosiva entrevista, até eu diria, do Renato no calor da classificação ontem, ainda em Recife, dizendo que o clube tem que ter muito cuidado e não levar amadores para o vestiário, para comandar o futebol. Gente que não entenda do babado, uma expressão que o Renato tanto gosta, já não dizendo assim que a coisa está tão acertada, porque parecia, né? O Renato, inclusive, havia conversado com os dois candidatos a presidente e não parecia haver qualquer tipo de empecilho. Mas o Renato lançou aí uma série de dúvidas, as dúvidas tomaram corpo e esta segunda-feira é marcada justamente pela possibilidade de que ele não vá comandar o Grêmio no ano de 2023, o ano da volta para a Série A do futebol brasileiro. E aí eu fico pensando, será, pessoal, que o Renato Portaluppi, ao dar aquele recado na entrevista coletiva de que, olha, o Grêmio vai ter que ter um time aí capaz de disputar títulos, o torcedor está cansado de sofrer. Renato foi muito claro ao responder uma pergunta a respeito de que tipo de elenco ele espera contar para o ano que vem. Será que o Renato estava buscando uma saída honrosa? Porque ele sabe, né? Todo mundo sabe que o dinheiro não vai nascer nas árvores que ficam em torno do CT Luiz Carvalho. Ao lado da arena até não há árvores, há apenas concreto. Mas enfim, o dinheiro não vai nascer das árvores e, por consequência, talvez não haja tanta possibilidade assim da montagem de um elenco forte, um elenco capaz de ombrear, expressão antiga aí, com os clubes mais poderosos nesse momento do futebol brasileiro, que são disparadamente Flamengo e Palmeiras. E o Renato é ambicioso, gente. O Renato não entra para brincar. Não esperem do Renato que ele seja aquele cara interessado em fazer um trabalho de reconstrução depois desse terremoto que foram os 2 últimos anos. Não, vamos plantar agora para colher em 2024. Não, o Renato não é disso. O Renato é um homem que tem pretensões e é justo que ele tenha as pretensões. Ele ganhou muita coisa comandando o Grêmio, é justo que ele sonhe com voos maiores na sua carreira e seleção brasileira é sempre uma coisa que está no horizonte dos grandes treinadores, então o Renato vai querer um time que lhe ofereça a possibilidade de ganhar alguma coisa em 2023 e, por consequência, lhe ofereça a visibilidade necessária para voltar aos olhos das pessoas que comandam a CBF. Será que o Renato já percebeu que não vai ter toda essa possibilidade e vai dar mais uma descansadinha no Rio, vai ficar jogando o seu futevôlei à espera de alguma proposta? Também esse é um comentário feito bastante nas últimas horas. E aqui tem o outro lado da situação, hein? Tem o outro lado da situação que a gente sempre precisa levar em conta. Será que os dois candidatos anunciaram quase que simultaneamente que o Renato é o treinador preferido de ambos? Perceberam os dois candidatos uma reação não tão positiva assim? Eu já falei várias vezes aqui, e você, claro, percebe isso. Eu nunca havia imaginado que o Renato fosse sofrer algum tipo de rejeição por parte dos torcedores do Grêmio, e ele sofre por parte de uma enorme parcela de torcedores. Será que os dois candidatos perceberam isso? Estão anunciando o Renato agora, mas depois um deles eleito acaba indo por um outro caminho?
Pode ser também, eu não duvido de nada em se tratando de comando de grandes clubes do futebol brasileiro. O torcedor do Grêmio, eu tenho também notado aqui, tem uma adoração pelo Vojvoda. O técnico do Fortaleza é sempre um dos primeiros nomes lembrados, mas parece que já tem um compromisso firmado aí de renovação de contrato com a equipe lá na capital cearense, mas o Grêmio tem a possibilidade de fazer uma oferta maior. É um clube com esta força, né? Quem sabe, possa até tirar o Vojvoda do Fortaleza, e acho que isso aí iria deixar muito feliz boa parte dos torcedores do Grêmio. Enfim, esta segunda-feira para mim é marcada por imensas dúvidas. Menos mal, gente, menos mal que o processo sucessório está chegando, as eleições estão aí por acontecer, já no dia 13 de novembro, eleição no primeiro turno, quando os dois candidatos têm que atingir a cláusula de barreira, e certamente vão atingir, e no dia 12 de novembro acontece a eleição no segundo turno, a eleição com voto dos associados, mas há uma coisa mais importante ainda, que é a posse do novo presidente, e ela foi antecipada para o dia 16 de novembro. Não tem que esperar o final do ano, não. Já toma posse imediatamente, já começa a resolver as coisas. O ano que vem é um ano de imensas cobranças, e essa situação do treinador certamente não vai durar mais do que 10 dias. Em 10 dias, certamente estará resolvido esse impasse, mas dá para dizer que pelo menos meio a meio a semana está começando. Meio a meio, Renato ficando e Renato saindo. Aquela coisa assim de 80% Renato parece não existir mais nesse momento. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.